Salve, salve, rapaziada de casa! Ó, nós aqui outra vez, Rota 44 começando mais uma vez, por incrível que pareça, com o apoio de nossos queridos patrocinadores. Estamos começando mais um bate-papo e hoje é um assunto muito sério. Eu sei que é difícil a gente levar um assunto totalmente sério, mas o assunto aqui é muito importante, que a gente vai trocar ideia hoje. Eu estou recebendo uma psicóloga muito, mas muito importante na nossa região. Hoje nós vamos falar também de Setembro Amarelo. Estou tendo a honra de receber a Magda Moraes. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Ela é psicóloga clínica, técnica do Centro Dia do Idoso, especialista em desenvolvimento infantil e gestão de pessoas, dentre outras 400 coisas que ela faz ao mesmo tempo. Eu não sei como é que as pessoas que vêm aqui para dar entrevista conseguem fazer tanta coisa, rapaz. Eu simplesmente só faço isso e ainda não dou conta. Mas que bom que você está aqui, viu? Obrigado, viu, Magda, por atender o nosso convite e por, graças a Deus, conseguir tá cedendo o seu tempo para a gente. Como é que tá a vida? Tá tudo bem. É. Eu agradeço o convite. Sempre que alguém me chama, eu acho muito importante, né? Poder levar informação de qualidade. Porque dentro da nossa experiência clínica, o principal é a informação. Então, depois nós vamos falar um pouquinho aí do Setembro Amarelo, todos os tabus, né, os paradigmas que envolvem o tema, mas é bastante importante esse espaço. Né? O Setembro Amarelo, ele é a prevenção e o combate ao suicídio, né? Exatamente. Nós temos muito suicídio no Brasil? Muito. Muito? Nós falamos até que o suicídio hoje, ele é a nível mundial. Ah, é? Né? E aí são diversos os fatores. Pensando numa pandemia, que trouxe aí toda uma questão de você questionar, né, a sua imortalidade, e também a questão da sobrevivência mesmo, algo inesperado, desconhecido, e aí o índice de suicídio aumentou muito. É mesmo? E aí o que engraçado, né, Magda? Porque a pessoa acaba de sair de uma pandemia, é claro que gerou muita depressão, enfim, mas tanta gente morrendo na pandemia, a gente acaba crendo que, pô, a pessoa viu, perdeu muita gente, não vai ter essa ideia, né, de essa sei lá, não é ideia, não vai ter o motivo para se suicidar, ele vai ter até uma válvula de escape pensando, pô, morreu tanta gente, eu tive a sorte de ficar vivo e tal, e ao contrário, aumentou. Então, sim, por quê? Justamente essa questão mesmo de você questionar, por exemplo, vínculo. Então, hoje nós pensamos que um potencial suicida, ele é alguém que está desconectado, principalmente da sua motivação, né? Eu não tenho motivos para estar aqui. Propósito. A minha vida toda eu só tive mais perdas do que ganhos. Então são vários os questionamentos, né? E aí nós temos que pensar que um potencial suicida, obviamente que ele não está com a sua percepção totalmente centrada, né? Alguma coisa assim? Ele não está com a sua mente sã, vamos colocar assim, né? E aí nós pensamos no transtorno e aí a ansiedade. Hoje, é assim, vamos colocar que quase ninguém hoje não tem um pouquinho de uma ansiedade. Nós podemos pensar em graus, né? Tá. Leve, moderado e severo. E aí uma pessoa que é um potencial, ele já está no seu estado assim, severo, porque a ansiedade, ela anda de mãozinha dada com a depressão. Ah, é? É. Então, tá. Então, o ansioso e o depressivo são vertentes que podem levar para o mesmo final, que é o suicídio. Nós podemos pensar, por exemplo, porque é um conceito amplo. Então, por exemplo, para mim, o que é um gatilho pode não ser para você. Entendi. Mas quando eu penso um transtorno, existe ali as sementinhas, né? Entendi. Então, a ansiedade, ela tá ligada com síndrome do pânico, ela tá ligada com vários. E aí, pensar uma depressão, dentro de um contexto clínico, lógico, a depressão é um transtorno e um transtorno gerenciável. O que acontece, por que aqui no Brasil, nós pensarmos o suicídio assim como algo tão gritante, né? A nossa cultura, ela não fala de morte, é tabu. Né? Então, por exemplo, você tem um filho, ele tem um cachorrinho, o cachorrinho morreu. Aí você fala assim, doutora,
meu filho tá meio mal porque o cachorrinho morreu, mas eu não falei que ele morreu, eu falei que ele fugiu, eu falei que o cachorrinho escapou. Aí eu questiono assim, mas por que não falou que o cachorrinho morreu? Ah, não, eu acho que ele não vai saber lidar com isso, né? E aí são vários motivos que você consegue entender que você vai criando aquelas crenças, né? Que vão te levando para uma confusão mental, assim. E aí eu falo para o paciente, quando ele chega na clínica, infelizmente ele já chega assim com limiar de dor emocional alto. Porque até chegar o momento de pedir ajuda, ele já se É porque destruiu. alguém falou, ou porque foi o psiquiatra, ou foi o neuro, Entendi. ou foi o clínico, né, que levou, olha, você precisa de uma terapia, né? E existe essa resistência, porque no Brasil a psicologia ainda, ela é permeada pelos paradigmas, né? Quem precisa de psicólogo? Quem é louco? Louco, é. E Né? aí a galera tem resistência, né? Só que aí eu falo assim, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Não é? E aí? E como é que nós vamos fazer? E aí que tem uns que disfarçam melhor, né? Por exemplo, nós. É verdade. E você acha que a gente está criando uma geração mais fraca emocionalmente? Sim. Por quê? Porque os afetos, eles estão ficando para depois. Então, por exemplo, eu tive uma mãe que chegou para mim uma vez na clínica, ela disse assim, olha, eu quero que o meu filho venha para a terapia porque ele se isola. E aí, assim, eu não fico preocupada porque eu quis incentivar isso, então eu acho que dentro da minha casa ele está protegido e aí ele não tem amigos, então eu tenho medo dele se perder por um caminho que não é tão bom. Aí eu disse assim, tá bom, mas ele fica fazendo o quê? Ah, ele fica no videogame. Aí eu falei para ela, entendi. Eu falei assim, e a senhora sabia que o vício, por exemplo, nas mídias, hoje, é igual um viciado em droga? E aí aquele espanto, né? Então eu falo que essa geração, ela está dentro de uma bolha, né? E não existe o calor, a troca. Não tem troca, não tem aprendizado, né? Hoje, infelizmente, é muito mais o ter do que o ser, né? Isso não é um senso comum que diz, né? São as pesquisas que dizem isso para nós. É muito mais a vida eu uso muito, sempre que eu estou conversando com as pessoas aqui, o lance da rede social, né? Que a gente vê muito mimimi na rede social, todo mundo tem que estar bem na rede social, né? Então você não vê ninguém reclamando da vida, nossa, bati meu carro, me ferrei, não tem como pagar. Ninguém fala isso na rede social. Sim. Né? Todo mundo, nossa, comprei um carro novo, tira foto na frente do carro, só para parecer bonitão. E a hora que o cara desconecta, sai daquela bolha da rede social, eu acho que é muito frustrante, né? É isso que eu falo para as pessoas. A gente está criando pessoas que só se mostram. Tipo, por exemplo, não sei se estou conseguindo ser claro no quesito de, por exemplo, a gente procurou profissionais para trabalhar aqui. Não achamos. Tipo, não precisava ser profissional. Pegava um moleque lá, ô velho, vamos lá trampar com a gente ensina você lá o lance, vamos te ensinar o conceito da edição e tal. Você vai aprender com a gente. Ah, não. Quanto ganha? Falei, vai ganhar um tanto assim. Ah, não, cara. Eu tenho lá meus negocinhos lá de videogame, não sei o quê, não posso. E aí, não arrumamos. Até as pessoas que não tinham capacitação nenhuma não queriam, sabe? Sei. Porque estavam confortáveis. O pai também fala, talvez não esteja na hora dele trabalhar, vamos deixar ele decidir o que ele quer. O que eu penso a respeito é assim, né? Os valores, eles estão todos deturpados, né? Então, por exemplo, por que eu vou fazer uma faculdade se eu posso ser digital influencer? Né? Ah, eu vou fazer uma faculdade e aí eu vou ganhar, exemplo, 5 mil, mas como digital influencer eu ganho 100 mil, né? Então, assim, existe uma ilusão tão grande e aí eu digo que essa percepção realmente, né, do que é valioso é você conseguir diferenciar valor de preço. Então, por exemplo, os pais dizem assim, uma das coisas que eu falo sempre que alguém busca alguma orientação, que o maior equívoco é você dizer assim, olha, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei, então eu dou tudo para ele. Né? Então você precisa repensar, por exemplo, o que é esse tudo que você passou. Fazer um filtro e entender que algumas situações da sua vida te levaram a ser uma pessoa que busca, né? Que você quer realmente ser bom no que você faz. E infelizmente o que nós buscamos
o que nós vemos hoje é um desinteresse, É. né? Pandemia, tudo aulas online, né? Então, assim, hoje eu digo para você que nós estamos colocando a casa em ordem. Começando, né? Para quem busca ajuda. É. Porque, como você falou, a principal sementinha da infelicidade é a comparação. É. Então, eu entro lá no Instagram, eu tô vendo lá, nossa, a minha amiga acorda às 5 horas da manhã, corre não sei quantos K, faz isso, faz aquilo, só que aquela dinâmica não tem nada a ver comigo. Eu não sou, exemplo, eu não sou uma pessoa que gosta de acordar cedo, eu não gosto de fazer tal coisa, não gosto de comer. Só que a mídia diz que eu tenho que fazer isso para eu ser feliz. E eu não posso pensar que eu sou um produto do que a mídia diz que eu tenho que ser, né? Eu tenho que pensar que eu sou um artigo de luxo único, exclusivo, e aí, a partir do momento que eu busco o autoconhecimento, eu consigo entender o que faz sentido para mim. Exato. E aí eu consigo ser feliz. Nós demoramos tanto para sair daquela máxima da moda, né? Lembra que quando, há uns 15, 20 anos atrás, mano, para você estar dentro de um segmento, para você ser bonita, para você ser bem sucedido, você tinha que ser magro, fininho. As meninas iam nas lojas comprar roupa, mano, era tudo no padrão Gisele Bündchen. A menina tinha um pouco mais gordinha, já não conseguia comprar roupa, ficava frustrada, e o cacete queria emagrecer e tal. Quebrou-se isso com o passar do tempo. E agora o digital veio impor até um pouco mais, né? Porque você entra lá, tá todo mundo rico, comendo bem. Carro importado, fazendo Trabalha 2 horas por dia. Viaja pra caramba. Todo dia tá num lugar diferente. Fala, caraca, mano, como é que esse cara trampa aí, né? E tá postando essa hora. E aí eu fico pensando, fico preocupado com isso, porque eu tenho medo do qual será o próximo passo dessas pessoas. Porque, por exemplo, me diz se eu estou errado. Antigamente a gente também tinha esse lance eu estou usando aí a minha experiência. Por exemplo, quando eu tinha 10, 15 anos, todo mundo queria ser jogador de futebol. Puta, o cara ficou milionário e tal. Aí você ia para uma escolinha, tentava, você falava, pô, não é pra mim. E, pô, seguia outro caminho. 2 anos, 3 anos depois, falava, não é pra mim, pô, vou fazer a faculdade e tal, e correr atrás. Hoje em dia é o youtuber, é o digital influencer. Sim. Só que esses caras, eles não se frustram rapidamente, como era naquela época do futebol. Ele vai ficar tentando e vai buscar nos pais algum subterfúgio para que eles financiem essa longevidade nessa busca. E eu fico pensando, quando essa pessoa realmente se frustrar e ver que, puta, imagina um cara de, sei lá, 37 anos, descobrir que não tem uma profissão, descobrir que ainda tá morando com os pais e que não tem perspectiva. Isso pode gerar o problema depressão e suicídio? Sem dúvida. Sem dúvida. Por exemplo, pegando a nossa experiência lá do Centro-Dia. Então, o meu público ali são idosos a partir de 60 anos, né? E o que causa, por exemplo, depressão no idoso? É a sensação da inutilidade. Porque a nossa cultura prega que se você não produz, você não serve para nada. Mas quanto conhecimento aquela pessoa tem, ela pode te transmitir, né? E aí, pegando isso que você está falando, a hora que a pessoa se vê fora da bolha, né, fora dessa bolha aí, que ela não se encaixa, ela se vê realmente com vazio, ela não se conhece e aí vem. Então, se você pensar, por exemplo, hoje, que essa geração, algumas pessoas perguntam, né? A impressão que eu tenho é que os jovens de hoje são bem mais fracos e tal. Se nós formos pensar na questão emocional, eu arrisco a falar para você que sim. Por quê? Porque existe toda essa questão cultural das mudanças que foram acontecendo. Então, por exemplo, antigamente, na nossa geração, os pais eram os provedores. Sim. Né? E a mãe estava ali cuidando e direcionando. Isso foi mudando. Então, hoje a estrutura familiar, grande parte, a mulher né? O arrimo de família. Exato. Ou só é mãe, pai, tem que trabalhar e tem que prover. Né? E os valores vão se perdendo. E aí tá. Criança precisa de direcionamento, precisa de limite, precisa de afeto, mas tudo na medida. E adolescente também. Eu atendi, assim, N adolescentes que chegam, por exemplo, de tentativa, naquela época, por exemplo, da modinha da mutilação. Baleia azul, não sei o quê, né?
E aí nós falamos de um coletivo que entende que aquilo ali faz sentido, porque ela tem uma angústia, ela não sabe explicar o que é, né? Mas quando ela tem o privilégio de chegar num atendimento clínico, numa terapia, e ela abraça isso realmente como valioso, né? Entende a importância e passa pelo processo, ela começa a entender, por exemplo, que eu ser frágil faz parte da nossa natureza humana, porque a mídia mostra que nós temos que ser belíssimos, maravilhosos, felizes, ricos, né? O comercial de margarina que nós falamos, aquela né? família perfeita, né? Sim, e a hora que você sai dali, não é nada disso. O mundo real é bem diferente. Você não sabe sequer como que o seu irmão, que está aqui no quarto ao lado, como que ele está, né? E aí eu falo muito assim, qualidade de tempo, né? Então, assim, é lógico que hoje, muitas vezes, nós temos uma demanda e uma rotina puxada, mas eu posso, por exemplo, estar aqui com você, mas estar aqui com você. Exato. Né? A qualidade de tempo. Estou olhando para você, estou entendendo o que você está me falando e a troca. Né? Então, não raro, a escuta clínica mostra. Eu tive uma adolescente que ela falava para mim. Eu queria que os meus pais falassem não para mim. Então, tudo que eu pedi, eu tinha. E aí, perde até a graça, né? Não tem sentido. Porque eu estava até conversando, não lembro com quem, e ele me disse, eu estava ouvindo uma palestra, e aí a pessoa que estava palestrando disse assim, está acontecendo muito dos milionários, hoje em dia, estarem em depressão, sem propósito, porque chega num momento em quando você pode ter tudo, perde a graça. Sim. Sabe, você não tem propósito, eu quero comprar um iate, eu posso. Eu quero isso, pode. Você não tem mais o prazer de comprar uma caveira e falar, ei, caveirinha bonita, eu sonhei tanto com ela, e pôr lá, limpar, né? Sim. E tem essa máxima também de, tudo tem que ter um limite. Aí nós vamos entrar, assim, num ponto bastante interessante, né? Por exemplo, a escuta dentro da hospitalar. Então, eu gosto muito da área da hospitalar, né? Desde a formação, eu fui para o estágio. E aí eu fui para um lugar que chamava oncologia, eu fui para um lugar que chamava UTI. E a escuta clínica mostrou o quê, por exemplo? Eu nunca ouvi, por exemplo, um relato de um paciente que era um potencial suicida falar para mim assim, olha, doutora, eu tinha 50 casas, eu me arrependo de não ter comprado 60, um exemplo. Mas eu ouvia, por exemplo, assim, eu tenho tudo e ao mesmo tempo eu sinto um vazio. Por quê? E nesse desenrolar dessa conversa, era sempre uma questão dos afetos. Então ele dizia assim, olha, faz 20 anos que eu não falo com meu pai. Nós tivemos uma briga, numa situação específica assim, 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 e aí por uma questão de orgulho a gente não se falou mais, né? E em muitos momentos, ali dentro dos anos que eu fiquei ali dentro da hospitalar, eu consegui presenciar despedidas, Kleber, porque ele precisava realmente externar, né, aquilo. Um fechamento. E tem um estudo muito interessante de uma médica que fez, acho que foi na Austrália, não recordo, e depois eu quis comprovar isso, se o que ela mostrou com aquele estudo era cultural lá ou se era a nível universal, né? E nós descobrimos que era a nível universal. Então, é um estudo que chama Os 5 Arrependimentos no Leito de Morte. Eu não vou lembrar o primeiro, segundo, terceiro, mas assim, o que fala esse estudo? Primeiro, eu me arrependo de não ter demonstrado afeto. Eu me arrependo de não ter feito as coisas que eu sentia vontade, preocupado com o que o outro ia pensar. Eu me arrependo de não ter sido quem eu sou na minha essência, porque eu queria agradar todo mundo. E isso é tão sério, porque, por exemplo, o relato que chega pra gente na escuta clínica também, eu estou destruído emocionalmente porque eu saí de um relacionamento e eu fazia tudo por ele ou por ela. Aí eu fazia isso, eu fazia aquilo e eu não tinha reconhecimento. Só que tem um detalhe, e isso é uma coisa para você refletir, né? Muitas vezes eu faço para o outro algo, mas ele não me pediu. Exatamente. É que para mim, na minha interpretação, aquilo que eu estou fazendo é o máximo. E pode até ser mesmo, mas para ele não tem sentido. Exato, e na grande maioria das vezes, me corrija se eu estiver errado, a pessoa faz para o outro o que gostaria de receber.
Sim. Não é? Sim. Então ela se espelha, né? O rapport faz aquilo que ela gostaria que ele fizesse, e quando ele não faz, quando o parceiro, o companheiro, a companheira não dá o feedback que ela espera, ela se frustra. Sim. Fica puta e não sei o quê, quer brigar. Fazia tudo. Fazia né? tudo e ele não mano, se, né? Larga. Mas esse tudo, Fico será que, pensando era, assim, será que esse tudo era o que ele precisava? que era o que ele queria. Às vezes Exato. ele fica cabreiro ainda, o companheiro, a companheira fica cabreiro. Não é possível, de novo, batata frita, eu nem gosto de batata frita. Exato. Aí, por exemplo, vamos falar de novo da depressão. Aí diz assim, né? É um clássico, né? Nossa, mas aquela moça lá, como assim? Ela tem tudo. E como pode ela estar deprimida? É. Mas não é uma questão do ter, é do ser. É do ser. E aí você conversa com essa pessoa, ela fala assim, olha, eu tenho um marido maravilhoso, extraordinário, provedor, viagens, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, mas ele não tem tempo para mim. A rotina dele é de 16 horas. É. Eu não vejo ele. Se eu quiser me esconder dele, é só ficar em casa. É só ficar em casa. Né? É. E aí nós temos que repensar os valores, né? E às vezes é essa mulher que tem tudo, ou esse marido talvez que tenha tudo com a mulher com a rotina de 16 horas, que acaba traindo com, sei lá, um jardineiro que foi lá e deu até a atenção que ela tanto esperava do marido e acaba gerando esse tipo de traição ou não. Porque ela tá tão carente, ela tem tudo e não tem o que ela realmente precisa. Ela tá tão carente que ela acaba fazendo uma merda. Então, isso nós podemos estender assim em todos os níveis. Por quê? E eu falo também para os pais, né? Quando o pai procura terapia e fala assim, olha, estou preocupado com meu filho, adolescente, porque a gente quase não conversa, a gente quase não, né, tem troca. E aí o que eu falo? Eu falo, então nós vamos ter que trabalhar esse vínculo, porque o coração é de quem chega primeiro. E isso serve para tudo. Então, cai nesse exemplo que você falou. Ah, eu tinha tudo, isso, aquilo, aquilo outro, mas eu não tinha atenção, mas eu não tinha carinho. Aí eu dizia assim, nossa, hoje eu estou um pouquinho mal, estou com uma enxaqueca, você consegue uma folga no trabalho para você ficar comigo? Não, pode escolher a melhor enfermeira que você quiser. Mas não é isso que ela quer. Às vezes nem dor de cabeça tem. Ela quer um chazinho, pezinho com pezinho, assistir uma série, uma coisa simples. Isso, né? E isso pode ser o afeto do parceiro ou não, pode ser o adolescente que vai pra droga. Sim. Vai encontrar, vai ocupar o coração, vai ser completo pela droga, o vazio. O vazio. Caraca. Né? O vazio. E como é que a gente previne, assim, vamos voltar um pouco agora para o setembro amarelo, como é que a gente identifica os sinais dentro de casa? Talvez assim, como é que a gente pode, talvez um filho, um tio, como é que a gente consegue, tem uma maneira de identificar sinais? Esse cara tá esquisito, essa menina tá... Se você tem bastante convivência e você conhece bem essa pessoa, é mais fácil, porque ela dá pistas, né? Nós temos que pensar também e quebrar um pouco essa coisa do senso comum que diz assim, mas quer chamar atenção, mas quem fala não faz, né? Isso é um mito. É um mito. Tá? Então, se eu convivo com aquela pessoa e eu percebo que ela está se isolando um pouco mais, ou que ela está me passando uma ideia de que ela anda um pouco mais triste, ela perde o interesse das coisas que ela gostava muito. Então é muito simples, eu posso chegar nessa pessoa e perguntar, você está precisando de alguma coisa, você está precisando de ajuda, né? É que, volto e falo, a nossa cultura nos mostra que se eu te mostrar que eu estou frágil, né, é fraqueza. Né? Os transtornos é diferente, por exemplo, de uma doença crônica, porque, por exemplo, você sente uma dor, um desconforto, vai ao médico, ele te faz um exame e te mostra, olha, você está com um problema aqui, nós vamos tratar assim. Agora, o transtorno, ele é multifatorial, então ele tem a questão ambiental, ele tem a questão do estilo de vida, ele tem a questão emocional. E não tem como tratar só uma coisa, não, né? Dar um remédio e se o mundo continuar... Se assim fosse, os Rivotril da vida resolvia tudo. Certo? Certo. Então, nós falamos que é importante a medicação? É importante. Se o seu psiquiatra disser que você precisa, você precisa. Mas a terapia é essencial. Porque até eu conheço algumas pessoas e uns terapeutas amigos nossos que a gente participa de alguns treinamentos de desenvolvimento humano e eles mesmos dizem, todo mundo merece fazer terapia. Sim. Porque além de se autodesenvolver e melhorar a qualidade de vida,
é uma limpeza, né? Você consegue ir limpando as coisas ruins que estão na sua cabeça. Hoje no Brasil, a terapia, procurar um psicólogo, como você mesmo disse, é coisa de louco, né? Tá mudando muito agora, mas as pessoas têm esse preconceito, um pouco desse preconceito. E tem muita gente consumindo medicamento. O Brasil acho que é o segundo ou terceiro em consumo de medicamento psiquiátrico. Sim. Né? Rivotril, Diazepam, aquele que é o Boa Noite Cinderela, Zolpidem. Uhum. Então a galera tá tomando isso como se não houvesse amanhã, né, Sim. meu? E tá tendo acesso, vai na farmácia, dá um jeito e compra. Não sei como é que esses caras no mercado negro. Qual que é o problema dessa automedicação e desse autoconsumo de tantos... são o quê? Opioides? Psicotrópicos. Qual que é o problema dessa super... todo Desse mundo tá tomando isso, É assim, ó. Eu falo que terapia não é para covardes. Começa por aí. Ninguém quer ficar de frente com os seus fantasmas, os seus demônios, né? E aí eu tomo uma medicaçãozinha, eu durmo e aí tá tudo bem. Só que não está, né? E você vê pessoas que estão aí transbordando. E quando nós pensamos, por exemplo, em várias doenças, né, nível físico mesmo, quase todas têm um componente emocional ali muito atuante, né? Então a nossa orientação é sempre assim: busca ajuda. Vamos pensar que hoje ainda é um tabu, por quê? Se eu pensar numa pessoa maluca, o que é um louco? Um louco é uma pessoa que tem ideias diferentes dos demais, então ele é louco. Nossa, mas você está falando isso para mim? Que loucura! Aquilo para mim parece uma loucura. Então, antigamente, o que nós pensávamos? Nós vamos isolar esse louco da sociedade, certo? Certo. Só que hoje tem muito louco andando por aí e não está internado, né? Ele está medicado, ele está totalmente transtornado, surtado, mas para ele está bem. Né? Então, eu falo que é autorresponsabilidade, auto-amor. Porque a terapia, ela, a grosso modo, eu falo que a doença sai pela boca e o remédio entra pelo ouvido, né? Puta frase boa essa, hein, pai? Tá? Anotado. Anota aí que... Ô, louco! Essa é boa, é verdade. A doença sai pela boca, o remédio entra pelo ouvido. Quando o paciente chega ali... Porque só te cortando, desculpa, o problema emocional, os problemas psicológicos, principalmente essa desinteligência emocional que muita gente está vivendo hoje em dia, ela somatiza, né? Total. Ela vai virar um câncer, ela vai virar uma úlcera, uma crise de ansiedade. Ela pode... tem gente que falta de ar, que dá até uns negócios vermelhos na pele, somatiza visível. E é problema psicológico, né? Sim. Então a pessoa às vezes fala, nossa, tô toda aqui, ó, tipo, cobreiro. Tem muita gente que fala, tô com um cobreiro. Cobreiro, às vezes o cara tá com um estresse ferrado e tá tão forte o negócio com ele. Ele quer camuflar. E aí, assim, hospital, por exemplo, igual eu te falei, né, de pronto-socorro, pronto atendimento. O paciente chega ali, nossa, eu tô infartando, eu tô com uma dor no peito, pelo amor de Deus, eu tô infartando e tal e tal. Aí o médico vai lá, faz os exames, ele pergunta assim para a família, primeira coisa, aconteceu alguma coisa? Teve alguma briga, alguma coisa? Porque tá tudo bem com os exames. Isso chama angústia. Então eu vou dar um remedinho para ele se acalmar, mas busca ajuda. Entendi. Né? Então, é começar a ter essa convicção de que eu não sou Mulher Maravilha e nem você é o Tony Stark, o Homem de Ferro. Poderia né? ser, né? Eu sou um ser humano. Né? E é uma questão também de crenças. Por exemplo, se eu sou criado num ambiente onde eu tenho adultos que dizem para mim assim, ó, se você estiver triste, você pode chorar, é completamente diferente a forma como eu vou lidar com as minhas frustrações do que uma criança que veio de uma cultura que fala assim, ó, engole o choro, tá? Então já começa lá. Eu atendo criança por quê? Mas não é complicado isso? Eu falo que não existe receita e não existe manual. Então, eu não estou dizendo que nós temos culpados, né? Tá. Eu estou dizendo que nós podemos repensar a nossa postura, né? E o que eu quero transmitir?
Então, a criança, eu amo trabalhar com criança, por quê? A Você é criança, especialista em desenvolvimento infantil. ela não tem tanta resistência. Então, assim, algo às vezes que os pais querem conversar, né, que eles acham que vai ser muito difícil, a criança leva muito tranquilo. Você explica o porquê, né, o passo a passo. Ela vai entender, né? Sim. E mais assim interessante é porque tudo acontece de uma forma lúdica. Então eu vou brincar. Aí os pais falam assim para mim, assim, mas a minha filha, ela é mais fechadinha, ela não fala muito. Aí eu falo para ela assim, tá bom. Traz ela para mim no consultório, deixa eu conversar com ela 5 minutos com você, aí eu vou pedir para você sair. Ela caiu ali, meu bem. Deixa aí comigo. Ela se abre. É ludoterapia. Então, assim, o espaço é adaptado, né? Então, nós temos várias ferramentas. Então, para a criança, ela está brincando. Entendi. Jogos. E vai se soltando. Né? E aí você, assim, é algo impressionante a capacidade da criança de compreender, né? E aí, o que nós vamos trabalhar com ela? Nós vamos primeiro ensiná-la a nomear o que ela sente. Então, por exemplo, eu tinha uma criança que ela falava para mim assim, que ela sentia uma dorzinha na barriga toda vez que ela ia na escola. Mas essa dorzinha da barriga que ela tinha não era vontade de fazer cocô, mas era uma dorzinha muito forte. Então, eu posso pensar que aquilo era uma ansiedade, né? Talvez, né? E aí você vai entendendo aquela dinâmica. Nós falamos que eu trabalho com abordagem cognitiva comportamental e dentro da nossa abordagem, o que nós falamos? O nosso processo, ele eu penso, eu sinto, eu tenho uma resposta. Comportamento é resposta, é tudo que eu consigo ver. Então, por exemplo, nós estamos aqui, escuto um barulho na porta, eu penso que, nossa, será que é um bandido? Eu corro no banheiro e me tranco. Então, o comportamento, ele é o resultado final, né? E dentro da abordagem, o que nós vamos trabalhar basicamente é te explicar, te mostrar o que te desestabiliza, qual que é o seu gatilho e qual a resposta que você quer dar. Aí você tem aquele autocontrole e aí, por exemplo, eu vou subir num palco para falar ali para um público e eu busquei isso a minha vida toda, então eu não vou travar, eu vou falar com maestria, né? E eu vou ter estratégia para isso, né? E aí eu falo que o emocional dita as regras do jogo. Então, a partir do momento que você sabe jogar bem, ninguém vai te pegar mais. Exatamente. Né? Você vai dar a resposta que você quer. Exatamente. Né? E é possível, por exemplo, ressignificar algum tipo de trauma? Porque as crianças, acho que elas formam uma personalidade, não sei, até os 7 anos. E a grande maioria dos traumas foram gerados até ali. Não são? Não sei. Estou falando uma coisa que eu gosto de ler bastante sobre isso. Mas aí o cara fala, essa pessoa é traumatizada, então não fala sobre isso não, que ela é traumatizada. Mas não tenta curar. Tem como curar um trauma como esse? Por exemplo, dar um jeito de mudar o lado, de transformar isso em alguma coisa boa? Como é que faz com um cara que é uma pessoa que é traumatizada? Eu vi que você pesquisa bastante. Você usou o termo assim adequado, ressignificar. Então, por exemplo, pensando no nosso desenvolvimento, então vamos pensar do 0 a 7, eu estou à mercê do ambiente e das figuras de autoridade. Então, essas figuras de autoridade, elas vão me transmitir as minhas crenças, correto? Sim. Então, assim, essas figuras de autoridade, o principal cuidador, esse principal cuidador pode ser um avô, pode ser a mãe, né? A pessoa que passa ali os conceitos. Que fica muito tempo com a criança. Um pouco da... Cada um de nós tem uma leitura do externo. Então, por exemplo, eu fui criada lá no meio do mato. Então, eu acho incrível, Magda, acho incrível, por exemplo, tirar o leite da vaca lá e tomar. Normal. Eu acho incrível. Você foi criada em São Paulo. Aí eu falo para você assim, nossa, vem aqui passar as férias comigo e nós vamos fazer uma coisa incrível. A hora que você chega ali e se depara com aquilo, a primeira coisa que você pensa, que coisa horrorosa, né? Que isso, né? É a leitura, né? É a minha leitura. Ambiente. E aí, ao contrário, Magda, agora você vai comigo para São Paulo, vou te levar a um lugar incrível. Aí você me leva no McDonald's. Aí eu experimento a batata, para mim tem gosto de rolha. Tem gosto de isopor. Então é muito mais uma questão do meio que eu estou inserido. Né? Do meio que eu estou inserido. Então a cognitiva vai falar o seguinte, 50% vem da genética. Sim. Então se ao mesmo tempo as pessoas falam assim, mas será que ela é depressiva porque a mãe era depressiva? Nós temos possibilidades.
É né? mesmo? Sim. É mesmo? Por exemplo, você vai no médico a primeira vez, ele fala assim, você vai fazer uma cirurgia. Tá. Tem pressão alta? Tem alguém na família que tem câncer? Tem isso, tem aquilo? É. Tô te mapeando, certo? Porque geneticamente você já carrega uma carga. 25% da De mãe, chance, 25% sim. do pai, então nós estamos falando de 50%. Os outros 50%, então eu penso assim, ó, eu, Magda, eu sou 50% geneticamente já programada e os outros 50% é a minha leitura do meio. Por isso que os irmãos não são iguais. Os pais falam assim, poxa, são gêmeos e tão diferentes, criamos igual, tudo que eu dei para um eu dei para o outro, para esse aqui eu dei até mais que esse, né? E por que são tão diferentes? Porque a leitura é diferente. É, né? A leitura é diferente. Você tocou nos gêmeos, agora veio um negócio na minha cabeça. É natural os pais, quando têm gêmeos, vestem igual, põem o mesmo tênis, o mesmo carrinho. Isso faz mal para as crianças porque a gente acabou de falar que eles são diferentes. Sim. E o pai acaba espelhando um no outro, e tudo igual. Sei lá, cria-se uma falsa impressão, ou cria alguma coisa, ou não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Essa segmentação de levar a criança a achar que só porque é gêmeo idêntico, fisicamente eles são iguais. Eu acho extremamente importante isso que você colocou. Antigamente era mais comum, né? Nós vermos isso. Até mesmo por falta de informação. Sim. Agora, por exemplo, você ia gostar de você estar toda hora se olhando ali? Você olha ali, Ctrl+C, Ctrl+V. É um espelho. Né? Então, nós temos que pensar, sim, nessa questão da individualidade. Porque o que acontece? Ele passa uma vida comparado, né? Ah, esse daqui é mais esperto, esse aqui é meio lerdinho, esse aqui é isso, esse aqui é não sei o quê, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero que eles sejam... O que não é tão esperto, eu quero que ele seja acima da média, que ele é acima da média, né? E aí, quando ele tem 16 anos, ele tem aquela crise de existência que todos nós temos, que é o momento em que eu começo a questionar todos os valores que foram transmitidos para mim. E aí fala assim, nossa, adolescência, o segundo parto. Eu falo, sim, a fórceps. Né? A fórceps mesmo. Né? E aí existe aquela confusão. Eu não sei nem quem eu sou. Eu imagino que deva ser complicadíssimo, porque eu fico pensando, a pessoa, quando não é ouvida, é muito complicado, né? E nessa situação é muito parecido esse lance de não se ouvir, vai tratando o cara igual. E às vezes um é bom de matemática, tem um desempenho sensacional na escola, e o outro é um excelente artista. Exato. E ele não vai bem na escola, nas exatas, porque não é a vibe dele. Sim, né? sim. E aí ele é comparado, porque o mercado agora está mudando um pouco, mas antigamente, você é ruim na escola, você era horrível de qualquer coisa. Não servia pra nada. Esse cara que é ruim na escola. Repetiu de ano. E aí isso que é o difícil, as pessoas entenderem a personalidade, o gosto de cada um, né? Eu tava ouvindo um cara falar esses dias, ele tava dizendo assim, ó, ele é professor, num outro podcast. Ele falou assim, eu tinha uma aluna que ia fazendo as provas finais lá para passar, no terceiro ano do ensino médio. Aí ela fez a prova de matemática e não passou. Aí ele falou, vou te dar uma segunda chance. Diminuiu um pouco a carga da prova, ela fez, não passou de novo. Ele falou, peraí, vamos fazer uma terceira prova, conversou com o pessoal lá e tal, porque não é possível, ela foi bem em tudo, né, Vamos segurar a menina um ano por causa da matemática. Fez a prova, tinha que tirar 5, não passou. Aí o professor olhou pro diretor da escola, falou assim, ela vai ver essa prova? O diretor falou, não. Ele falou assim, eu passei ela, sem ela ter passado naquela prova. Sim. E acompanhou ela nos próximos 2 anos na faculdade, que foi na USP. Ela foi a melhor aluna dos 2 anos que ele acompanhou, em psicologia. Não era a vibe dela a matemática. Exatamente. Deixou claro. E se o professor segura ela nessa matéria, porque não era a vibe dela, tinha perdido ela foi 2 anos a primeira aluna do curso dela de psicologia na USP em São Paulo. E ia ter reprovado em matemática. Eu escutei isso ele falando e falei, caraca. Incrível, né? Que incrível, porque o cara teve a sensibilidade. Porque às vezes o cara fala, também não estudou, tá no rabo. O cara falou, não, a mina é... Ali você já cria um bloqueio. Por exemplo,
Quando eu iniciei, né, a minha trajetória profissional em psicologia, eu fui para organizacional. Treinamento, gestão, recrutamento e seleção, amava. Headhunter. E aí, não raro, chegavam algumas pessoas para fazer entrevista, eu não falava nem bom dia, a pessoa já parecia que ia desmaiar, né? Você sentia aquela tensão, aquela... Aí, calma, tudo bem. E quando você ia conversando, você ia percebendo realmente que ela já tinha um trauma, porque um dia ela foi fazer uma entrevista e a pessoa falou que ela era péssima, que ela não ia conseguir fazer nada, que ela não ia conseguir alcançar o sucesso. Nossa. Então, é muito fácil você conseguir criar uma barreira e tão tóxica, né? Tão difícil da pessoa superar aquilo, né? E aí você vê um monte de adulto também frustrado, que tem um potencial incrível e que não conseguiu desenvolver a sua melhor versão, porque ele tem várias amarras ali emocionais, né? E é aquilo do quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. É porque a pessoa que ouviu isso de um entrevistador, cara... Que é uma figura de autoridade. Exatamente. E que ela espera, ela foi lá já fragilizada porque ela está sem emprego e tal. Foi, Exato. Né? Ela chega lá, recebe uma pancada dessa, Sim. Tem gente que nem se recupera. Exato. Aí vai vender salgado, tentar não passar por essa situação de novo. Exatamente. Acontece, né? Isso. E o que você falou é a pura verdade. Por exemplo, por que será que ficamos assim muito mais... Nós temos mais memórias dos eventos negativos. Um exemplo, né? Nossa, mas todo mundo é negativo? Não, não é. A questão é, o meu cérebro, ele quer me proteger. Então, ele quer me proteger de algo que eu entendo como uma ameaça. Aquilo ali é uma ameaça, me causa um desconforto. Não quero passar por aquilo. Então, sempre que eu tiver uma situação parecida, vai acender um alerta para mim. É bater ou correr, né? Aquilo do... E como que eu vou resolver isso? Volto e falo para você. Terapia não é para covardes. Eu só vou conseguir derrubar o meu muro de Berlim quando eu entender como foi que eu construí aquele muro. O que é, qual material que eu construí aquele muro e como eu quero derrubar. Aí eu tenho várias opções. Se eu não for muito inteligente, eu vou querer ficar dando murro, muitas vezes cabeçada. Cabeçada, que aquela é o pior. Cabeçada pode ser fatal e eu não derrubo aquela muralha, né? Mas se eu tiver assim, alto amor, eu tiver consciência que eu sou um ser humano limitado, falho, e que eu estou num processo de evolução e isso vai acontecer até o último suspiro, né? E aí eu posso ser mais amável comigo e buscar o autoconhecimento. Aí eu vou descobrir que eu posso dar a volta, que eu posso cavar, que eu posso dar um jeito daquilo cair, né? E principalmente que não existe prazo. Porque é não raro falar assim, nossa, Kleber, mas você já está com X idade, você ainda não fez isso, aquilo outro. Dá uma raiva, né? Tá bom, mas eu não estou numa corrida, meu bem, eu não estou numa disputa. Disputando com ninguém. Né? Então eu tenho que respeitar o meu timing, né? Eu tenho que respeitar o meu momento, a minha história. Exato. E às vezes as pessoas que conseguem, porque no Brasil ainda é difícil buscar o autoconhecimento. O SUS não, eu acho que o SUS não banca terapia. Os planos de saúde não bancam terapia, né? Então. Não bancam. E quando as pessoas que se veem de frente com essas muralhas, que às vezes foi criadas por elas mesmas, consegue se desenvolver mentalmente, ela descobre que ela pode até voar. Exato. E aí ela percebe que o muro, por mais alto que ele era pequeno diante da capacidade que esse ser tinha. Do potencial que ela tinha. Exato. Ele pode voar. Exato. E aí eu ouço assim, e mais que voar, eu posso planejar como eu quero fazer esse voo, para onde, que altura e quem eu quero levar comigo. Exato. Né? Mesmo porque se o cara não souber para onde ele quer ir, qualquer caminho serve, né? Tem aquela máxima, mas para onde você quer ir? Não sei, então qualquer caminho. E se eu não planejar esse voo, eu posso cair, né? Dá de cara com um muro maior, se você não planejar, né? E eu ouço muito assim, a pessoa vem para terapia, tem 2 momentos, o momento que ela não quer e o momento que ela não quer sair. Aí eles perguntam assim, mas quanto tempo nós vamos ficar aqui? Eu falo assim, até o momento que você sentir que está fazendo sentido para você vir aqui. Porque dentro da abordagem da cognitiva, nós vamos trabalhar com a ideia, Kleber, de que autonomia e você conseguir ser terapeuta de si mesmo.
Aí você fala assim, nossa, mas que maluquice. Não. A partir do momento que você conhece os seus calcanhares de Aquiles, né, e seus pontos frágeis, você consegue evitar a sua rota de colisão, Exato. né, evitar situações, pessoas, Exato. né, que vão te desestabilizar, né, e simplesmente porque você quer se sentir bem, que você quer lidar da melhor forma com isso. E os pacientes falam para mim assim, eu descobri dentro da terapia que eu não me conhecia. Aí quando eles chegam eu pergunto, né, nós vamos trabalhar sempre com a queixa inicial, então a abordagem, nós falamos que é um protocolo breve, né, então tem um resultado rápido e bom. E aí ele fala assim para mim, olha, eu estou completamente perdido, né, eu não sei, parece que eu estou num labirinto. E aí nós vamos conseguindo desmembrar ali, mostrar o que é importante, quais são as prioridades. Então, chegou ali, tá, qual que é a sua queixa? Eu quero conseguir resolver tal questão. Isso aqui me atrapalha, eu quero resolver isso. Então, nós vamos trabalhar isso. Resolveu isso? Obrigada, vai com Deus. Tá? Daqui um ano, Magda, preciso voltar porque agora tem uma outra situação que eu não estou sabendo como resolver e aí eu preciso de um direcionamento. Quando que a pessoa, Magda, se entende precisando de procurar a Magda? Quando que por exemplo, ó, você já falou da pessoa que perde o interesse em fazer aquilo que gosta, às vezes o cara tá entrando na depressão e não sabe, porque a depressão ela é tinhosa, né? Mascarosa. Ela vai aqui, a hora que mascara bem. A hora que você cai ela tem faces, né? Eu acho que assim, pelo menos o que eu pesquisei, né? A hora que a pessoa se dá conta da depressão, ela já está muito no fundo, né? Uhum. Ninguém fala, tô começando uma depressãozinha aqui, eu vou ali no médico. Não vai, porque ele não sabe, né? Como que a pessoa identifica assim, alguns sinais? Puta, melhor eu começar a pensar em procurar um profissional, Existe algum tipo de... Para a pessoa mesmo, sabe? Ela se entender e falar, cara, acho que eu estou passando por isso. Tem isso? Tem. Então, é o que eu te falei. Quando a pessoa chega para nós, infelizmente, ela já chega num ponto assim que está bastante insuportável. Sim. Né? Ela está assim, chegando no limite do limite, né? Falta de sono, então assim, não consegue dormir, não consegue organizar a rotina, não consigo fazer o mínimo. Nossa, mas eu conseguia dar conta, ia para o trabalho, eu fazia isso, eu buscava os filhos na escola, treinava, final de semana fazia aquilo. Hoje eu não consigo, eu estou cansado rápido, e a tristeza. Então, a nossa sugestão, né, é sempre que eu passei por alguma situação que é para mim difícil, e aí nós temos alguns clássicos, né? Desemprego, divórcio, morte de alguém que você era muito apegado, né? As perdas. E aquilo para você te causou uma dor muito profunda, não espera o negócio piorar, né? Você se conhece, pelo menos era para ser. Posso falar que nós não nos conhecemos tanto, né? Quem nunca passou por um processo, por exemplo, de terapia, mas você sabe quando você não está se sentindo bem. Não tô legal. Então, se eu parto do princípio que eu penso, eu sinto, eu tenho uma resposta, então eu penso, poxa, hoje eu estou triste porque hoje está fazendo um mês que uma pessoa muito próxima a mim faleceu, eu estou triste. Então eu pensei, hoje é a morte, né? Aniversário. Sim. Eu senti tristeza. Qual que é o meu comportamento? Eu fico quieto, não quero ver ninguém, eu me isolo. Vamos ressignificar isso. Poxa, hoje faz X tempo que tal pessoa morreu. Pensei, senti saudades. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma prece, eu vou mandar uma vibração, seja lá como você professa a tua fé. E eu posso pensar que bom, eu convivi com essa pessoa por 50 Agradecer, anos. né? Eu convivi com essa pessoa, tive o privilégio de viver com essa pessoa 50 anos. Olha, inclusive eu tenho isso aqui que essa pessoa me deu numa viagem que nós fizemos. Então isso é ressignificar. Homenagear a memória também, né? Exatamente. Cara. Mas é o que eu falei para você. A nossa cultura ela lida muito mal com a morte, que é um processo natural, né? Todo mundo vai morrer, de um jeito ou de outro. E aí, nossa, não pode nem falar. Né? Que país que é? México, que tem o dia no dia dos mortos eles vão pro cemitério, comemoram, levam pipoca e tal. Acho que é México. Culturalmente... A morte, que é a Santa Morte. É uma caveira, assim, com
cara vai na casa do outro, tem a santa ali, a Santa Morte que também... É um processo, Eu preciso ser amigo da Santa Morte, porque ela que vai me levar. Nascimento, desenvolvimento, vida, morte. Então por que eu não vou falar de morte? Exato, não tem outro caminho pra você seguir, né? Sim, e aí é tão assim contraditório, porque se eu quero pensar uma campanha de prevenção, eu só vou conseguir fazer isso funcionar se eu falar o que é morte, né? E eu falo que depressivo, alguém que está num grau bem assim elevado, ele está morto em vida. Essa é a pior morte. É um zumbi, né? Não, é a pior morte. Todos passamos por fases. Então, assim, eu falo que aquela fase que você está morto em vida, que você faz tudo no automático, porque você é obrigado a fazer. A sociedade te obriga a fazer aquilo. Mas é a pior morte. É a morte em vida. E você acaba sendo escravo ainda, né? Sim. Você é um zumbi escravizado. Nossa, verdade. E é muito gratificante quando você pega um paciente que é um potencial suicida e ele se trata, ele fica bem. E aí depois ele fala assim, nossa, realmente eu estava muito adoecido, né? Eu estava muito doido porque eu amo viver. Exato. Né? Tem tanta coisa ainda que eu quero fazer. E aí nós mostramos para ele que ele não estava com a sua capacidade de avaliar. Percepção. Estava tudo deturpado, né? Nossa, e aí é o que eu falo de impagável. Exatamente. Né? É quando eu falo assim, né? Quando é adolescente, o pai chega, ou a mãe, e tá ali, né, naquele desespero, tudo, eu falo assim, olha, vamos imaginar que o seu filho é um quebra-cabeça de 1000 peças, que você está me entregando todo bagunçado. Quando eu terminar o processo, eu vou devolver para você esse quebra-cabeça no quadro, com vidro, maravilhoso, intacto. É só cuidar. Entendeu? Daqui um ano, se por acaso esse quadro quebrar ou cair, dar uma batidinha, dar uma... Traz de novo pra gente dar uma recalchutada. Bagunçadinha, traz aqui que eu resolvo de novo. É isso mesmo. Que legal, né, meu? Eu tava até pensando aqui, porque o Setembro Amarelo é o mês de conscientização e prevenção. Mas é uma coisa que devia ser lembrada o ano inteiro, né? Porque as pessoas... Tem uma... não sei se ainda tem, mas teve um estudo, acho que foi no Japão, não sei onde que foi, que chegou à conclusão de, por exemplo, uma pessoa se suicidou aqui em Mojimirim. A mídia noticiava o suicídio, aumentava em tantos % o suicídio naquela semana. Porque a pessoa, ela se identifica com aquilo. Ah, entendi. Né? E ao contrário também, por exemplo, teve uma época que o rei Roberto Carlos, ele foi para a mídia, isso já faz um bom tempo, e ele admitiu que ele tem toque, né? E aí foi bastante interessante porque o CRP, que é o conselho, né? Nós nos posicionamos e dissemos que bom que ele falou, porque depois dessa entrevista dele, o consultório lotou de pessoas que falavam assim, olha, eu tenho toque, né? Por quê? Porque ela entendeu assim, ó, se o rei assumiu, falou que ele tem toque, né? Então eu também posso ter toque, né? E aí foi bastante interessante, porque é o que eu falo para você, todo transtorno ele é gerenciável. Então, por exemplo, por que eu vou ter vergonha de falar para você assim, olha, Kleber, eu tenho crise de ansiedade e se eu não cuido disso, vai para uma síndrome do pânico e tudo mais. Por que eu não posso admitir isso, né? Porque eu posso pensar, por exemplo, que você vai me achar uma pessoa fraca. Né? E principalmente... Frescura. Né? Depressão. O que as pessoas falam? Falta de Deus, né? Tá rezando pouco. Tá rezando pouco, se desconectou, né? Como pode? Mas, por exemplo, aí eu falo assim, voltando naquele exemplo, né? Mas fulana tem tudo, por que ela tá depressiva? Mas eu não escuto nunca e nunca vou ouvir ninguém falar assim, ó, nossa, mas o Kleber tem tudo, por que será que ele teve câncer? Exatamente. Entende? Como se um transtorno fosse algo que eu não quero resolver. E geralmente o câncer só desenvolveu por conta de um trauma não curado, por um transtorno desse aí que somatizou. Cientificamente falando, tem muito sentido isso, porque se eu pensar que as células cancerígenas, ela se desenvolve no meio ácido, né? No meio alcalino, não. Então, se eu for pensar
de uma forma de um sentido figurado, o que é uma pessoa ácida? Né? Uma pessoa azeda, amarga, negativa. Né? A pessoa está transbordando ali. É. Né? Então, assim, vamos pensar que há 20 anos atrás o psicólogo não era bem-vindo nos hospitais. Hoje, graças a Deus, isso mudou muito. Como é que pode, né, cara? Não era bem-vindo. Como assim? O ego era muito lá, né? Então, como assim? Eu estou tratando e essa pessoa vai conversar e vai resolver? E, na verdade, não era nada disso. Não, era um trabalho em conjunto. Em conjunto, era bem isso. Eu vou fazer uma parte que você não faz, querido. Exato. Você vai fazer aí entra todo mundo, aí entra o oncologista, entra a Nutri, que vai explicar para você, Kleber, então vamos mudar um pouquinho a sua alimentação. Exato. Né? E aí você tem uma equipe multidisciplinar. É igual o dentista, né? Às vezes o cara tem um problema de estômago e o problema tá no dente. Cara, você tá com uma úlcera, mas é porque o seu dente, você não tá fazendo o negócio certo, vai no dentista. O cara vai, acerta, tá com algum problema e para a úlcera. Sim. E é mais ou menos isso, né? Sim. Porque o cérebro, eu acho que o cérebro é fantástico. Não sei se você acredita em energia. Mas, por exemplo, o Walt Disney já dizia que se você consegue imaginar aqui, você consegue fazer aqui fora. Né? Eu também fiz PNL, eu sei que você é formado em PNL. E eu tenho um amigo que ele tinha alergia a camarão. Mano, eu não tinha que comer camarão. Comia camarão, passava mal. Fazia aquelas brotuejas aqui, né? Minha mãe falava brotueja, nem sei o que é. Manchava, tinha um pouco de falta de ar. É um perigo. Tem um amigo nosso aqui de Mogi que chegou a falecer por causa disso. Ele morreu no Rio de Janeiro ainda. E aí, esse amigo meu fez PNL, fez o Master, conseguiu... olha que massa, velho. Ele conseguiu aplicar algumas técnicas nele mesmo, ressignificou. Hoje ele come camarão com a gente. Você tem que uma coisa que... Mano, é muito louco. Foi na raiz, né? Ele conseguiu tirar aquela trava, sei lá o que ele... Né, a técnica que ele conseguiu se auto-aplicar, e foi fantástico, porque ele conseguiu fazer com que o corpo se curasse através do cérebro. E isso tem estudos que comprovam isso, né? Que a pessoa que acredita no tratamento, ela se cura muito mais fácil. É o que eu falo. Emocional dita as regras do jogo, né? E aí nós temos, por exemplo, vários, né, autores aí e pessoas que tiveram suas contribuições. Mas, por exemplo, tem um livro muito bacana que quando eu pego para folhear e retomar ali, quando nós falamos da psicossomática, que é o que você falou, né? É um livro da Louise Hay que chama Você Pode Curar Sua Vida, né? E aí dentro desse livro tem uma parte ali que chama Mapa do Corpo. Então ela fala, se você tem um sintoma, porque sintoma é o que eu já estou conseguindo ver. Então, todo dia eu tenho uma dor de cabeça, então isso é um sintoma, certo? E aí eu vou tomar uma Neosaldina ou eu vou procurar tratar a causa, porque eu não sei por que eu estou com dor de cabeça. A terapia é isso. Eu posso estar com dor de cabeça porque eu comi um negócio que fez mal, eu fiquei estressada por alguma coisa, ou porque eu dormi mal, dormi pouco, né? Mas aí eu estou falando do sintoma. E o que é a causa? Né? E quando eu pego para dar uma olhada nesse livro, tem muito sentido, muitas coisas que foi colocado ali, né? E ela é, assim, uma escritora antiga, tá? Então eu falo, para que nós vamos querer reinventar a roda? Já foi, então. Né? Mente, corpo e espírito. O ser humano, nós somos 3 coisas, mente, corpo e espírito. E aí quando eu penso o símbolo da psicologia, que é o tripé, né? Eu falo que uma coisa não pode estar desconectada da outra. Então eu posso ser uma pessoa que como bem, durmo bem, sou fitness, não bebo, não fumo, mas eu sou uma pessoa estressada, infeliz e eu não consigo me sentir bem, eu não consigo ter paz. Né? Então vai tratar sua mente. Tem harmonia. Tem alguma coisa aí que não está bem. Porque se o tripé, uma perna do tripé for menor que a outra, você pode até fazer, mas não está fazendo da maneira correta, aí ele vai mancar e não vai ter equilíbrio na sua vida. Exatamente. É uma cadeira que está faltando uma perna. Então você pode ficar segurando aqui para não cair, mas uma hora seu braço vai doer. Exato. Né? Loucura, velho. Eu quero entrar numa outra parada aqui, que é o TDAH. Cara, é uma coisa muito falada hoje em dia. Que é nova, né? Não é que é nova.
Aí eu já dando um de debilóide aqui, falando besteira. O TDAH começou a ser evidenciado agora, dos anos para cá, né? Mas eu percebo que é uma coisa que muita gente vem sofrendo há muito tempo. Uhum. Quais são os principais sintomas ou o que o TDAH acarreta na vida da pessoa? Porque, por exemplo, ó, a gente estava falando do louco lá atrás. O Elon Musk é um louco. Uhum. Ele falava, mano, enquanto a NASA falava assim, ó, foguete é o seguinte, pai, ele vai decolar aqui, explode e cai no mar. Ele falou, não, o foguete tem que subir e descer. Ele falou, não dá. Foguete não volta. Foguete só não tem ré. Foguete não tem ré. Uhum. Até hoje, né, que fala isso. Foguete não tem ré. Ele falou, não tem. Vou dar um jeito, você é louco, esse cara é louco. Louco, prende, manda pro sanatório. Uhum. Ele tinha um recurso, mas é um louco que, mano, o cara do nada mudou o mundo. Sim. Essa loucura, às vezes a gente vê um cara que é muito criativo, só que ele não consegue fazer as outras coisas. E você vai puxar no cerne dele, ele tem o déficit de atenção, tem o TDAH. Uhum. Por que isso está tão em evidência agora? Assim, muita gente falando sobre, as pessoas procurando tratamento para o TDAH. O que é o TDAH? Então, bastante interessante. Eu falo que... Eu faço uma pergunta tão grande que nem eu lembro qual que é a pergunta. Mas eu entendi. Vamos pensar o seguinte. Hoje, nós temos o Dr. Google. Uhum. Então, nós temos os pseudos profissionais, e isso se estende para todas as áreas, que lê meia página e ele é especialista dando dicas. Dá dica. Certo? 5 dicas para curar o TDAH. Né? E aí, por exemplo, pegando esse exemplo que você deu dessa pessoa, né? Nós fizemos um estudo, existe um estudo com superdotados, né? Crianças superdotadas. Então, ela está ali inserida num contexto de crianças que são medianas e ela está aprendendo algo que para ela é muito fácil. Ela aprendeu, já perdeu o interesse e ela quer fazer outras coisas. Então, tanto o TDAH, que é modinha, né? Eu falo, né? São as modinhas. TDAH, autista, tudo é autista hoje, né? E nós temos que tomar um cuidado muito grande e não, assim, sermos precipitados, né? Eu falo que você precisa de uma avaliação bastante criteriosa para você não errar. Um diagnóstico não é fácil, né? E um especialista muito bom que vai poder te falar. Então, quando a criança... Já chegaram várias para mim no consultório. Ah, mas o meu filho, ele é hiperativo. Meu filho tem... Aí você vai entender a dinâmica daquela criança. Ela recebe tanto estímulo, tanta informação, que você está estressando aquela criança, né? Ela não consegue nem... Demais, demais. Aí você olha ali, por exemplo, ele acorda às 6 horas, ele vai para a escola, daí ele chega da escola, ele vai para a natação, daí ele sai da natação, ele vai para o inglês, ele sai do inglês, ele vai para o Kumon, depois ele sai do Kumon. Que isso? Que hora que ela é criança? Que isso? Então, hoje, ouvimos falar mais disso, porque lógico que os estudos avançam, né? Então, as pesquisas estão aí e nós temos mais conhecimento para poder entender o que aquela criança tem de fato. Mas se nós fôssemos perguntar, por exemplo, para nossa avó, para nossa bisavó, era criança endemoniada. Exatamente. Encapetada. Né? Encapetada, endemoniada. Pessoa encapetada agora eu descobri. Já descobri, Caveira. Agora eu descobri o que eu tenho. Não era um demônio. Né? Então, ouvimos falar mais, porque nós temos mais estudos, mais acesso à informação. Mas eu falo que, infelizmente, hoje é muita informação e pouco conhecimento. Exato. Né? E conhecimento não é tratamento. Né? E às vezes conhecimento não é sabedoria. Exato. E aí a gente volta no lance dos anciões. Que no Brasil, o idoso, a pessoa mais velha, ela é descartável. Em outras culturas... O velho são reverenciados. Exato. São anciões. Eu quero alguma coisa. Cara, minha avó tava com dor de cabeça, ela não dava uma Neusaldina pra mim. Ela falava, vem cá que eu vou fazer um chá pra você. Exato. E aí pegava umas 3, 4 plantas lá dos vasos que ela tinha, fazia o chá e eu curava. Não era chá de cogumelo. É outro chá. E ela me dava o chá e parava. Então, é triste como a gente trata, eu digo, o brasileiro trata
de maneira geral, obviamente, o idoso, né? Sim. Porque a gente não valoriza e não utiliza a experiência dessas pessoas. Sim. Porque, puta, eu falo pra minha filha, como eu gostaria, às vezes a gente tá conversando e tal, e eu tô dando, sabe, tipo, o pai fica dando dica, sabe, não faz isso, tá? Aí ela fica, né, cabreira, porque ela tá querendo descobrir sozinha. Eu falo assim, como eu gostaria de ter tido alguém que me dissesse que não daria certo, porque eu não teria percorrido um caminho e tive que voltar. E quanto a gente ganharia, né? Sim. Se a gente ouvisse mais os idosos, nossos anciões, né? Isso é uma verdade. E assim, o mês de setembro é o Setembro Amarelo, né? Mas também é o mês verde, que é da inclusão. Então, por exemplo, ontem nós fomos com os nossos idosos lá no Centro Cultural e aí teve uma apresentação que é a Primavera da Inclusão. Então, somente o fato de você ali valorizar aquele idoso, eles fizeram uma apresentação de 2 músicas. Aí tinha Centro Dia do Idoso, Centro Dia do Deficiente, as crianças da PAI, o pessoal do CAPS. E é assim maravilhoso você poder enxergar aquele ser humano e ver o que ele pode dar de melhor. Exato. E nós temos o nosso mascote, que eu falo, né, lá no Centro Dia, 92 aninhos. Uma autonomia pleno. Caraca. E ele tocou ali junto com a nossa professora de musicoterapia. Então eles fizeram um dueto, né? E assim, você vê realmente o quanto que nós temos assim um olhar limitado, né? E naquele momento eu comecei a pensar, né? Ele falou para mim hoje, eu falei para ele assim, o senhor viu? O senhor foi ovacionado, porque ninguém acredita que o senhor tem 92 anos. Aí ele olhou para mim assim, ele falou assim, nossa filha, eu nunca imaginei que com 92 anos alguém ia querer me ouvir tocar. Tá vendo? Porque na história dele, ele fala assim que uma das primeiras vezes que o Chitãozinho Chororó veio para cá, para essa região, né, na rádio tal, não sei onde e tal, ele foi lá, ele e o irmão tocar, né, e tal. Então, o resgate da história. E aí você olha e você vê o quanto valor essa pessoa tem, né? Muito valor. E infelizmente, é o que você falou, nossa cultura ela não valoriza isso. O valor né? é péssimo. É isso, o que eu né? te falei. Nosso olhar ele é muito de se você não produz nada, você não serve para nada. Mas nós temos que mudar isso dando voz, né? Mostrando os nossos idosos. E não só os idosos, né? Todos, porque tiveram várias apresentações, né? Ontem. E aí você vê assim aquela pessoa que tem as suas limitações dando o seu melhor e querendo fazer parte de. Então, nós somos seres gregários, então nós queremos estar inseridos num grupo. Participar. E tá aí os BBB da vida para mostrar que quando você não é aceito no grupo, o que aquilo causa em você, né? É verdade. O quanto aquilo te faz mal, porque um sentimento de rejeição é um sentimento que nós não conseguimos lidar, né? Se você puxar na tua memória, assim, por exemplo, quando foi que você conheceu a rejeição? Você vai lembrar exatamente a pessoa, a situação, né, e o quanto aquilo doeu, né? E é tão triste pensar, estamos entrando numa coisa tão triste, a conversa está ficando triste, mas é tão triste pensar que essa pessoa, quando eu me coloco no lugar, não que eu não tenha sentido, mas quando eu me coloco no lugar de uma pessoa que produziu tanto, que deu tanto de si, o cara tá lá com 80 anos, mano, o cara deu uma vida inteira para outras pessoas, porque o trabalho dele ajudou outras pessoas. A gente vive numa comunidade, né? Eu faço programa para alguém se divertir, a pessoa faz roupa para alguém vestir. Exato. Então, não que a pessoa que faz roupa só porque eu não tenho contato, ela não influencia na minha vida. A pessoa que faz roupa é importantíssima. Então, a pessoa vai ficando mais velha e sentir que, puta, eu dei tanto para essa galera, velho. Sim. E aí o novinho vem e vem tirar, tá ligado? Pega o cara no mercado, por exemplo, desdenha do idoso, ou não, sabe, aquela invisibilidade que às vezes o jovem... Invisibilidade social. Passa pelo idoso, não pede mais licença, não agradece, uma falta de educação às vezes. E eu falo, cara, quando eu me coloco no lugar desse cara, eu fico tão triste, porque eu falo, puto, o cara deu tanto, mano, deve doer tanto. O cara fala, caceta, fiz tanto por tanta gente. É aquele lance da mulher. Puta merda, velho. Trabalhei tanto para ser tratado assim.
sabe? Puta, é foda, eu fico puto com isso. Mas nós podemos mudar isso. Eu falo de uma tomada de consciência. Sim. Então, como que eu mudo isso? Eu mostrando, né, essas pessoas, eu mostrando valorizando que eles são capazes de fazer muita coisa. Muito, né? E ali o nosso trabalho é um trabalho assim de excelência, porque o que nós tentamos passar para eles e estimular é protagonismo, é autonomia, e falar para ele assim, olha, não é porque você tem uma sequela de AVC que hoje você precisa de uma bengala, que você não tem voz, né? Então, o idoso, um pouco antes aí, ele não podia nem falar, né? Você não sabe de nada, fica quieto, ó, velho. Já passou. Fica quieto, né? Então, isso, nós percebemos que isso tem mudado, né? E isso vai mudar mais, porque é o que eu te falei, o nosso país é um país de idosos, daqui 10 anos nós vamos ter muito mais idosos. Exato. Né? E aí eu preciso pensar como é que eu quero me posicionar, né? E como eu quero chegar lá. Né? Porque tem aquele lance, né? Cara, eu não conseguir falar o ditado inteiro, mas é mais ou menos assim. Foram brigar pela caveira, eu não fui porque eu não gostava de caveira. Foram brigar com o cubo mágico, pelo cubo mágico, eu não fui porque eu não gostava de cubo mágico. Foram brigar pelo dinossauro, eu não fui porque eu não gostava de dinossauro. Quando eu precisei que brigassem por mim, já não tinha mais ninguém, eu fui consumido. Daqui a pouco todo mundo é velho. Exato. Aí eu quero ver, porque a natalidade no Brasil está caindo muito. As famílias antigamente, meu avô tinha 10 filhos. Eu tenho uma. Foram 2 gerações, minha mãe teve 3, olha, eu já tenho uma. A minha filha possivelmente, como se for seguir a tradição, vai ter uma, né, um filho. Mano, a questão de 3 décadas, só vai ter velho. Exato. Não vai ter quem trabalhe. Nossa, não vamos nem pensar nessa parte. E hoje os filhos são pets, né? Todo mundo tem um filho pet. Né? Exato. E aí nós temos que repensar tudo. Mas é incrível. Eu falo que quando eu fui para o Centro Dia do Idoso, é a minha primeira experiência na área da assistência, eu até questionei, será que eu vou dar conta? E hoje, assim, eu falo que é privilégio o que eu aprendo. Eles se sentem gratos porque lá nós temos oficina de musicoterapia, nós temos oficina de inclusão digital. Então, o dia que nós levamos uma Alexa, para eles era algo assim, uma novidade, extraordinário, coisa de outro planeta, porque antes, né, de começar ali a oficina de inclusão digital, imagina, pegar um celular, pegar um computador, mas jamais. E aí veio uma Alexa, né? Então, assim, e eles têm uma gratidão pelo que eles aprendem, né? E eu falo que é o contrário, porque cada um ali te ensina muito. Muito, eles são uma enciclopédia ambulante, cara. Eu acho que a gente deveria ter no Brasil, por exemplo, completou 80 anos. A gente tinha que pegar essa pessoa, sentar ela e criar como se fosse um vlog. Mano, você vai contar pra gente tudo. Porque, cara, a pessoa com uma vida de 80 anos, ela passou por tanta coisa, por tanta mudança, ela sabe de tanta coisa. Jeito de lidar com situações que às vezes a gente se acha tão esperto, ou jovem principalmente, que quanto mais jovem a gente mais impetuoso, né? Sim. Eu fui ficando mais velho e fui entendendo, cara, como eu não sei nada, tá ligado? Mas quando eu tinha 16 anos, eu sabia tudo, papai. E aí eu falo, cara, a pessoa de 80 anos passou por tanta coisa e tem tanto a ensinar, né? Sim. É certo que nossa, como eu falo, velho. É certo que tem uma frase também que diz que experiência são faróis apontados para trás. Para quem tem a experiência, não serve de nada, porque ela já se ferrou. Jogar esse copo no chão quebra. Tá bom, mas eu já joguei, eu sei que quebra. Então, mas eu já perdi o meu. Então, a minha experiência só serve para passar adiante. Sim. Não jogo o copo no chão, porque eu já joguei e quebra. Eu já perdi um copo. Sim. Então, se a gente conseguir valorizar isso nessas pessoas, puta, a gente tem tanta solução que tá parada lá, né? Eu falo que é uma contribuição, né, que eles têm pra gente, assim, de coisas que às vezes você quer encontrar uma solução do que eu falei pra você, de reinventar a pólvora. E tá tão simples, né?
Às vezes nós estamos ali, vamos fazer uma dinâmica, vamos fazer uma oficina, vamos fazer isso, aquilo. E aí você traz um assunto, por exemplo, na semana passada nós fizemos um passeio lá na Expo Flora. Eles acharam incrível, porque alguns ali só sabia pela TV, né? Não teve oportunidade. A vivência. Muitos por uma questão financeira mesmo, porque o nosso público lá é um público da assistência mesmo, né? Então tem uma renda limitada, muitas vezes é um salário mínimo, é BPC. Então a possibilidade de ir num evento desse porte. E aí a prefeitura disponibilizou o ônibus, a entrada, tudo, né? E teve uma idosa nossa que ela foi assim, chorando de lá até chegar no Olambra. Aí eu perguntei o que aconteceu, ela falou assim, eu nunca pude passear quando eu era nova porque eu fui viúva cedo e eu tive que cuidar dos meus 4 filhos sozinha. Nossa. Ela falou, eu trabalhava durante o dia numa fábrica e depois eu chegava e à noite eu ia para um restaurante e eu chegava em casa 1h da manhã. Então, uma vida muito sofrida e hoje eu posso, né? E sempre que você para ouvir, você conhece um pedacinho daquela história e você pensa assim, poxa vida, né? E eu sinto hoje, estar ali é privilégio, então eu falo para eles, eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo. Fantástico, né? E a possibilidade de você levar novidades. Ontem eu fiz um sócio educativo, Dia da Árvore, né? E aí eu falei para eles, quando eu era criança, lá em Barbacena? Quando eu era pequenininho lá em Barbacena, eu aprendi que árvore era tronco marrom e é verde. Mas hoje eu sei que tem ipê roxo, ipê amarelo, tem várias, né? E aí eu quero que vocês criem. Mas saiu cada coisa linda. E aí eu falei assim, vamos estender a nossa experiência para o externo e vamos criar um projeto, por exemplo, Plantando a Esperança. Então nós já combinamos que nós vamos fazer, escolher um local e eles querem plantar uma árvore, nós vamos catalogar e deixar com o nominho ali, porque eles falam assim que eles querem eternizar. E eu falo que isso é tão valioso porque os meus avós, principalmente do lado do meu pai, ele veio do sítio. Ele morreu com 93. Então, depois que ele aposentou, era muito comum assim a gente tentar ir atrás dele e ver ele andando com uma sacolinha e plantando. E eu falava assim, vô, mas você fica aqui no sol, por que você está fazendo isso? Aí ele olhava para mim assim e falava assim, por que eu não levanto da cama se eu não pensar que eu vou fazer algo de bom para alguém? Né? Olha que fantástico. E aí, assim, quando eu olho lá em Mogi Guaçu, que eu vejo várias árvores que eu sei que foi ele que plantou, é como se tivesse um pedacinho dele ali. Exatamente. E aí eu olho e falo, olha que coisa incrível. E quando eu levei essa proposta para eles ontem, eles amaram. E aí já vira aquele negócio, eu quero plantar isso, quero plantar aquilo. Perpetuar, né? E assim... Se perpetuar, né? Exato, a possibilidade, né, de você deixar algo, né? E eu falo que você plantar, no sentido amplo mesmo, uma semente de uma árvore, ou eu plantar para você uma esperança de que você pode sair de uma situação, né? Criança é tão fantástico, porque sempre que a criança chega para mim, eu pergunto assim, a sua mamãe falou quem eu sou? Psicóloga. Eu falo, o que é psicóloga? Então a criança não tem filtro, né? Ela fala muitas coisas, e assim, uma das coisas que eu mais gostei de ouvir foi uma pequenininha que falou assim, eu não sei muito bem, mas eu acho que você ajuda as pessoas a serem mais felizes. Olha que legal, é verdade. Né? Acertou, né? Aí a outra, o que um psicólogo faz? É médico de cabeça? Olha né? que legal, ela já tem uma noção, né, meu? Né? E aí, assim, sempre que também você faz um desmame, que você encerra o processo, a criança também quer, de uma certa forma, que você não esqueça dela. Então eu ganho, assim, uma plantinha, a criança traz para mim uma florzinha que ela pega no meio do caminho, alguma coisa que tem sentido, né? Entendi. Aquele vínculo, aquela aliança. Quer deixar alguma coisa, um legado, uma recordação, né? E o idoso é a mesma coisa. Então eu penso que hoje, eu falo que já vai fazer 3 anos que eu estou lá no Centro Dia, e eu falo sempre que Deus prepara para mim o melhor, né? Então estar lá é privilégio, é você poder contribuir, né? Para que aquela pessoa tenha aí dignidade no final da vida dela. Dignidade. Dignidade, uma vida digna, né? É resgate de vínculo.
Então, é muito comum também você ver ali uma história, por exemplo, de uma cobrança de um filho que fala assim, poxa, mas o meu pai nunca cuidou da gente, porque ele só trabalhava. Aí eu falo assim, olha o que você está falando, ele só trabalhava, então ele era o provedor, né? E aí, existe tempo ainda de mudar isso. E ontem, para eles, assim, o mais valioso é a hora que eles estão ali na apresentação, que se abriu a cortina, ver a família ali. O filho, o neto, né? Então... Porque às vezes a gente, quando está se construindo, né? A gente dá valor para coisas que às vezes não tem tanto significado. A gente dá valor monetário para algumas coisas que não tem valor nenhum. Exato. Não é mesmo? E o valioso às vezes está sempre do nosso lado. Sim. Já está ali com a gente. Sim. A gente só descobre ou quando perde ou quando é tarde demais. Sim. Eu escutei esses dias, e você está falando do Centro Dia do Idoso, dessa perpetuação, e eu escutei uma coisa esses dias e eu achei muito interessante. Um dia, por isso que é importante a gente amar, ser amado, distribuir o amor, sabe? Levar essa parada do sentimento, deixar ele aflorar, porque um dia a gente vai ser só um retrato na parede. Exato. Depois nem isso. Uhum. Né? Porque, e aí eu parei para pensar, cara, eu conheci a minha bisavó. Eu tenho uma recordação, breve recordação dela, mas eu não tenho uma foto dela. Uhum. A minha filha não faz a menor ideia de quem foi minha bisavó. Uhum. Você entende que, mano, é muito... Então, o legado tem que ser passado adiante, né? Então, como que a gente passa o legado? Através do amor, da história, o lance de ouvir, história, né? Sim. Histórias, contar histórias para as pessoas que foram importantes nas nossas vidas. A gente só está aqui porque alguém lá atrás desbravou alguma coisa. No meu caso, eu sou descendente de italiano. Meus bisavós vieram da Itália para trabalhar nas fazendas, enfim. Então, mano, pense nisso. A gente, cara, que aula você deu hoje aqui, Magna? Puta, a gente, já foi 1h30, lembra? Nossa! Já foi 1h30 que a gente está aqui falando. E, cara, só tenho gratidão por você ter vindo, por a gente estar aqui falando sobre esse tema tão importante para as pessoas, o Setembro Amarelo, esse trabalho fantástico que você faz lá no Centro Dia do Idoso. Fica o convite para você ir lá conhecer, tomar um café. Eu vou sim, com toda certeza. E eu acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar aqui, já que nós estamos falando, né, de plantar, sim. É você pensar assim, o que eu estou plantando na vida do próximo, né? Mas antes de eu pensar em ser bom para um terceiro, né? Eu estou conseguindo olhar para minha família, as pessoas que realmente são importantes para mim, né? Que eu falo que ali dentro de uma UTI ou dentro de uma oncologia, ali acaba tudo. Ali acaba o orgulho, ali acaba a vaidade, né? E ali o que fica são as nossas memórias e as nossas experiências, né? Então, Setembro Amarelo pensa nisso. Será que eu estou conseguindo olhar ali para o meu pai, para o meu irmão, e eu estou percebendo que ele não está bem, ele está com algum problema? Será que ele quer um ouvido? Será que ele quer compartilhar alguma coisa? Às vezes só conversar, né? Já ajuda muito. Né? É isso. Olha ao seu redor, não se esqueça que a pessoa mais importante do mundo é você mesmo. Em primeiro lugar. Mesmo porque quando o avião está caindo e caem as máscaras de segurança, a instrução é primeiro em você, depois na criança que está do seu lado. Porque se você colocar primeiro na criança, você vai desmaiar e ela vai morrer. E é mais ou menos isso. Cuidar de você para que depois você possa cuidar de uma pessoa, dar um conselho, então se policiar. E quando você, obviamente, está bem e está vendo alguém precisando de ajuda, estenda a mão, seja um ombro amigo, né, Magda? Tem uma frase que eu gosto, né? Eu falei para o meu médico, eu tive uma experiência não boa com Covid, né? Fiquei realmente mal. E aí, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei assim, mas eu não posso. Aí ele olhou, ele já cuida de mim já há muito tempo, eu falei assim, eu preciso cuidar, o meu chamado é o cuidar, né? Aí ele olhou para mim assim, na casa aí dos seus 70 e todos, aí a lição dele foi bem objetiva. Ele falou assim, você fala tanto, né? Quem ama, cuida. Ele falou assim, mas eu quero que você entenda uma coisa, quem se ama, se cuida. Exato. Então, primeiro cuida de você, da sua mente, né? Do seu interior aí, porque senão você não consegue dar o melhor pro outro. É verdade. Né?
É isso, é isso. Que aula, que pessoa. Obrigado. Obrigada. Sensacional Obrigada. sua presença, sua luz. Obrigada. Espero que você continue fazendo esse trabalho fantástico. Obrigada. E que Deus te dê vida longa. Obrigada. Para que você possa levar essa mensagem, esse trabalho por muitos anos ainda. Obrigada. E obrigado por vir aqui. Fica o convite já para outras entrevistas, porque putz, isso é um assunto... Cara, psicólogo é um assunto que a gente ia ter toda semana aqui no programa, né? Principalmente com o Renan. Mas já fica aí o convite, queria agradecer. O Deni, cadê o Deni? Cadê? Tá, Deni, ele teve que sair ele correndo, rapaz. Mas, já que a gente acha ele, e eu queria agradecer mesmo do fundo do coração, gratidão pelo seu trabalho, pela presença e por tudo que você faz. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigada, feliz demais, espero ter contribuído e fico à disposição. Sensacional. Tá bom? E vai voltar. Vai voltar. Volto. Se você quiser, obviamente. Volto. A gente faz toda a questão que você volte para nos ajudar Volto. a sair desses caras. Galerinha, obrigado por mais uma vez dar a oportunidade de nos ver, nos ouvir, escutar esse monte de coisa que a gente fica falando aqui. Espero que a gente consiga ou tenha conseguido atingir pelo menos uma pessoa que em algum momento escutou alguma coisa que possa ter dito, puta, isso faz sentido para mim. Porque se a gente ajudar uma pessoa por episódio, a gente já está mudando o mundo um pouquinho de cada vez, mas já estamos mudando o mundo de alguém, não é mesmo? Sim, e uma frase que é bem difícil, né, para nós falarmos assim, e isso eu tento quebrar, eu preciso de ajuda. O nosso ego muitas vezes não deixa. Né? Eu tô ali, ó, nossa, mas eu tenho dificuldade. Então quebra isso, né? Não tenha medo, não tenha vergonha. Nós somos humanos, limitados, frágeis, né? E é isso. E vamos embora. Tá. Gente, a gente se vê na terça-feira. Magda, obrigado. Obrigada. E espero que você, se precisar, peça ajuda. Tchau.